vocês quiserem vir um pouquinho mais para frente, não tem problema. Deixar numa lacuna assim, né? Isso, vem um pouco mais. Aleluia, hoje é um Shabat especial. Hoje é um dia especial. Amém? Glórias ao Eterno. Glória, glória, glória ao Eterno. Hoje, o Senhor preparou esse Shabat especial para abençoarmos uns aos outros, abençoarmos as casas e principalmente para engrandecermos o nome dEle, o nome de Jesus. Esse louvor, os dois são propícios para hoje, né? Para Paraxá de hoje e para abençoar as famílias, em nome de Jesus. São louvores propícios. Mas hoje no Shabat especial, como de praxe, a gente, como o Eterno colocou no nosso coração, nós abençoaremos as casas, abençoaremos as famílias, tá? Só que também nós entramos num tempo, sobre as Paraxás, é o segundo ciclo, e a gente, se o Eterno permitir, nós queremos trazer esse estudo sobre cada porçãozinha do livro dos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá toda. Amém? E o Senhor, à medida que nós vamos nos aprofundando, Ele vai nos dando um nível maior de entendimento do que Ele quer. Eu costumo dizer que eu gosto muito de ministrar estudo, eu gosto muito de estudar. Só que nenhum desses estudos serve para a gente ficar mais teológico. Mas serve sim para o Espírito de Deus trabalhar o que Ele mais quer na gente, para nos aprofundar, para a gente ficar mais parecido com Cristo. Esse tem que ser sempre o objetivo de qualquer estudo. A gente se aprofunda mais para ter um nível maior de revelação, para parecer mais com Ele. Então grava isso no seu coração. Todo estudo, tudo que você for estudar a respeito da palavra, tem o objetivo do Espírito trazer uma revelação maior de quem é Cristo, para a gente parecer mais com Ele. Então, eu tenho que partir sempre desse princípio, quando vou ministrar e quando vou escutar e quando vou aprender. Eu gosto de dizer que eu sou muito a favor de você pegar estudo na internet, estudar, ler, só que você tem que sempre ponderar o que esses estudos estão fazendo na sua vida. Você tem que ponderar o que ele está fazendo na sua vida. Só está te deixando mais teológico? Está te dando bagagem para debater? Aí então tem coisa aí. É verdade, gente. Num tempo que agora, eu tenho que sempre alertar isso. E todo mundo que gosta de estudar e fala, João, por onde eu começo a estudar? E eu oriento, falo, estuda por aqui, por ali, assiste isso aqui, aquilo. Eu sempre falo, para que você quer? Se for para debater, eu nem passo. Ah, João, mas não pode debater? Claro que pode discutir. Tanto que eu falei que o Eterno vai preparar o dia da gente fazer a roda de estudo, amém? Aleluia, a gente vai pegar um sábado pela manhã, claro, para quem estiver disponível, e tirar amanhã para tomar um café junto e discutir algum assunto aqui acerca da palavra, amém? Ih, falhou. Amém, glória a Deus. Rubens. Para a gente discutir algum assunto acerca da palavra, isso é bom. Amém? Só que então, o Eterno tem me colocado no meu coração de trazer alguns itens, tem aí, eu não vi, obrigada. Glória a Deus. O Senhor trouxe ao meu coração principalmente no livro de Gênesis, no livro de Bereshit, eu trazer um pouquinho do conteúdo do que nós tivemos na escola Emet. Amém? Então eu estou, à medida do possível, juntando o estudo, trazendo algum conteúdo do que nós aprendemos na escola, para recapitular, tá? Hoje nós estamos na terceira Paraxá. Eu vou começar dando estudo, depois a gente vai abençoar junto, porque eu acho que é bom nós abençoarmos com o entendimento do que essa Paraxá fala. Até mesmo por causa que eu quero te trazer um sentido, eu já falei isso no ano passado, falei na Emet e vou reforçar,
para que fique gravado na sua mente e no seu coração um detalhe importante sobre a ceia que nós vamos celebrar. Tem um detalhe profundo, e hoje eu vou te fazer um convite. Hoje eu vou te fazer um convite a respeito da ceia. Eu queria que você gravasse essa palavra convite. Amém? Mas vamos lá. A paraxá de hoje, Lech Lechá. Fala para o seu irmão, Lech. Pode dar uma arranhada na garganta. Fala Lech. É como se eu fosse falar Lech, só que eu não falo I. Lech. É aquela soltada na garganta, né? Lech Lechá. Lech Lechá. Saia. Então saia. De sair mesmo. A paraxá começa em Gênesis 12. É uma paraxá bem conhecida. Nós vamos falar ali sobre a história de Abraão. Até então Abrão. E aí eu já começo falando, fala para o seu irmão, eu falei que eu gosto nos estudos, se você quiser anotar. Lech, L-E-K-H. Lech. Lechá, L-E-K-H-A. Lech, Lechá. Amém? Quer que repete? O Eterno está preparando, a gente vai configurar para mim conseguir projetar daqui e projetar ali, em nome de Jesus, em breve. Mas fala, Lech Lechá, saia. E nós vamos falar sobre a paraxá, essa é a paraxá 3, Lech Lechá. Vamos falar sobre a história de Abraão. Você conhece Abraão? Sim, né? Fala para o seu irmão assim, fala Avram. Avram. O nome de Abrão, antes de Deus mudar para acrescentar uma letra aí e tornar o nome dele de Abraão, o nome dele a gente conhece como Abrão, em hebraico Avram. Em hebraico significa Avram. Ave é pai, Avram. Isso é o nome Abrão, pai exaltado, Avram. O nome de Abraão é Avram, pai, ave, pai, ram, exaltado. Avram, ave é pai. Depois o Senhor muda o nome dele para Avraham. Ele inclui uma letra no meio do nome de Abrão, no meio do nome de Abrão. Ele coloca uma letrinha, um H aí no meio. E aí se torna pai de muitos, pai de nações, pai de muitos. Avraham. Então muda o nome, o que o Eterno faz é colocar uma letrinha no nome de Abrão. E a gente pensa, por que ele mudou? Não, porque no hebraico o nome, ele quer dizer algo, ele é como se uma frase. O nome em hebraico é como se fosse uma frase. Então Avram é Avram, pai exaltado. Avraham é pai de muitos. Só que Deus, por que Deus acrescenta uma letra e muda o nome de Abraão? Você já se perguntou isso? Por quê? A Renata já desconfia. Por quê, Renata? Também. Isso é importante, que a Renata falou, é importantíssimo, porque o nome, quando você proferir um nome de uma dessas pessoas em hebraico, você estava proclamando algo, você estava declarando algo mesmo com o nome. Não era simplesmente o nome próprio,
era uma declaração. Então, toda vez que se falava, se reconhecia algo. Isso é um ponto importantíssimo. Só que o Senhor muda o nome dele, na verdade, é porque o Senhor está se colocando no nome dele. Tem algo que acontece no hebraico, que Deus vai revelar o nome dele, e o nome dele é formado por algumas consoantes, a gente chama do tetragrama, que é o YHVH, é o nome do Eterno. E ele pega uma letra do nome dele e coloca no meio do nome de Avram. O H do nome do Eterno, ele pega uma letra do nome dele e agora coloca a letra do nome dele no nome de Abrão. Então, Ave, Ram, ele coloca no meio, entre o Pai exaltado, ele coloca o nome dele, para que agora ele se torne o Pai de nações. Como assim, João? A letra H no nome de Abraão muda para Pai exaltado, para Pai de muitos, ou Pai de nações. Por quê? Porque quando Deus coloca o nome dele no meio do nome de Abrão, Deus está dando um propósito novo para ele. Vocês estão aqui? Quando Deus coloca o nome dele, ele fala assim, agora você carrega não só o meu nome, mas o meu propósito. E a gente vai falar sobre esse propósito agora. Só para você entender por que o nome de Abrão é mudado para Abraão. No original, pai de exaltado, se torna agora o pai de muitos. O Eterno já estava profetizando que os seus filhos, que nós seríamos filhos através de Abraão. Não pela carne, mas pela fé. Amém? Isso é só uma curiosidade a respeito do nome de Abrão. Até então, quando o Senhor o chama, quando vai ser essa primeira passagem de Gênesis 12, o nome dele ainda é Abrão, Avram. Amém? Então a nossa paraxá hoje vai falar da história desse homem, da chamada dele e do filho tão prometido. Todo mundo conhece essa parte. Se eu falar de novo sobre Abraão, você vai falar assim, eu já sei, aquele velhinho que não podia ter filho, com aquela velhinha que também não podia ter filho, é ou não? O nome dela também muda, e qual letra que acrescenta no nome dela? A mesma letra do nome de... Por quê? Porque ambos são um e têm o mesmo propósito. Então a mesma letra que é acrescentada no nome de Avrão é acrescentada no nome de Sarai. Amém? É o mesmo propósito. Isso dá até Marquinho em encontro de casais da administração isso. São o mesmo propósito. Isso é importante eu saber. Só que essa história é conhecida. Então a gente já sabe que passou e ele persistiu, saiu da terra do pai, da parentela, foi para onde o Senhor mostrou, e aí ele conseguiu alcançar a herança, o filho prometido. A paraxá vai mostrar mais ou menos esse período que ele sai da terra do pai, até o período depois que ele tem Ismael, e já está próximo um ano antes de ter o filho Isaque. Amém? Só que eu preciso contextualizar você dentro do que o Eterno quer falar nessa paraxá, eu preciso voltar um pouquinho no final da paraxá passada, em Gênesis 11. A paraxá começa em 12, mas eu quero voltar um pouquinho para dar uma continuidade da paraxá passada. Amém? Você vai ver, e eu citei aqui sobre Noé, sobre o dilúvio, que foi a outra paraxá, Noa. Mas o final da paraxá de Noé tem um evento também conhecido que é a Torre de Babel. Também é conhecida essa história, amém? Vocês estão aqui? Também é conhecido o evento da Torre de Babel. Só que ele guarda um segredinho que eu queria falar para vocês, que eu citei sexta passada, e eu até falei, leia genealogia com uma... Lembram?
Leia genealogia com uma calculadora do lado. Por quê? Porque o Senhor não coloca os anos ali, a idade, à toa. Ele também tem segredos guardados. E hoje você vai ler a genealogia com uma calculadora do lado comigo, amém? Eu vou te fazer prova ali para fazer um teste com você. Então você pode abrir Gênesis 11. E daqui a pouco a gente pega uma calculadora para somar alguns anos e descobrir quem era vivo quando. Amém? Torre de Babel, evento. Os homens após o dilúvio, alguns anos, algumas centenas de anos após o dilúvio, os homens encheram a terra. Você sabe que saiu da arca Noé, a esposa, os 3 filhos e as esposas. E todos eles tiveram filhos e filhas e foram povoando e enchendo a terra. Quando chega em Gênesis 11, a terra já está muito mais povoada. A terra está bem cheia, porque já tinham reis. Nessa cidade que Nimrod já era como se um rei na cidade onde a Torre de Babel ia ser feita. Então já havia nascido homens poderosos, já tinham formado seus clãs, suas aldeias. Só que uma coisa interessante, prestem bastante atenção para não perderem o fio da meada. Uma coisa bem interessante, até esse momento toda a nação, todo ser humano falava a mesma? Todo ser humano falava a mesma língua. E outra coisa interessante, até esse momento não existia idolatria. Eu citei que Deus destruiu a terra por causa da Hamas, da violência. Era promiscuidade sexual, era um nível de violência física, de deturpação da criação, mas não era idolatria. Até então não existia a idolatria. Você vai ler e você não vai ver falando, e o homem adorou outro Deus, e o homem adorou outro Deus. Não existia idolatria. Todos os homens que existiam reconheciam que havia um único Deus. Então, até o momento da Torre de Babel, os homens reconheciam um único Deus. Grande população reconhecia que havia um único Deus, que não tinha outro. E aí você vai ver que no evento da Torre de Babel, os homens, eles começam a construir uma torre cujo cume toque no céu. E aí o Eterno, a palavra fala que o Eterno desce na terra, e quando ele desce na terra, ele fala assim, confundamos os homens, porque se a gente deixar do jeito que está, eles vão conseguir atingir o objetivo deles. Não é mais ou menos isso? E essa é minha pergunta para você. Você acredita que o homem poderia atingir o céu? Mas o próprio Deus falou que o homem conseguiria atingir o seu objetivo. Não fica essa pergunta? Eu já me perguntei. Eu olhava e falei, irmão, mas será que eles vão fazer uma torre? E o céu? Tá bom, hoje tem edifício que passa das nuvens, mas que céu é esse que o Senhor quis confundir? Deixa os bichos fazer uma torre. O que ia mudar para Deus uma torre? Só que vocês têm que entender o detalhe. Nesse momento começa a nascer a idolatria. Gênesis 11, no verso 4. Verso 4. Então, eles disseram, venham, vamos construir para nós uma cidade. Certo? Está ali? Venham, eis, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos
Na minha versão mostra: vamos fazer o nosso nome ser conhecido. Qual que era o objetivo dos homens? Nesse momento, eles queriam fazer a torre, e uma torre que tocasse o céu, para que eles ficassem sendo, o nome deles fosse conhecido. E o que ele fala depois? E que não sejamos sobre a face da terra. A gente pensa que não, o povo queria ficar só juntinho e fazer uma torre com nomezinho. Não. Gente, ali estava nascendo no coração do homem a idolatria, o ego do homem, o homem estava querendo tomar o centro. Isso é a torre. O homem queria agora ser o centro, cujo nome dele seja conhecido, e o propósito dele era não se espalhar sobre a terra. Mas espera aí, qual que era o comando de Deus para o homem? Crescer e multiplicar e... Oh, glória! Nunca foi ficar preso num lugar. Cresçam, multipliquem, se encham a... O homem está falando, não, agora eu sou o centro, meu nome vai ser conhecido e nós não seremos espalhados. Ou seja, eu deixo de cumprir o propósito daquele que é o Criador e passo agora a tornar-me o centro e cumprir um meu querer. Meu nome se tornar célebre. O homem nasceu ali a idolatria, e qual foi o primeiro Deus ao homem adorar? Fala assim, Ele mesmo. O primeiro Deus que o homem quer adorar é Ele mesmo. Então começa a nascer a idolatria ali em Babel. Começa o homem a querer ser o centro. O coração do homem já não quer mais Deus único como soberano sobre a terra. Vocês estão entendendo? Por isso o Senhor fala, se eu seguir, eles vão fazer o quê? Conseguir tocar o céu. Esse tocar o céu não é que a torre vai ser alta o bastante. Esse tocar o céu, eles vão conseguir com que entre si eles se adorem. E o Eterno tinha falado agora há pouco para Noé, pode ir lá, Noé, que eu não vou mais destruir com dilúvio, com água. Se o homem chegasse ao ponto de voltar a ser o centro e esquecesse e abandonasse o adorar a Deus, não haveria mais sentido do homem estar na face da terra. Vocês estão entendendo aqui? Não tinha mais sentido o homem estar na face da terra. Então Deus teria que fazer de novo o que com o homem? Ponto final. Não tem mais o porquê. Então o Senhor vai, confunde as línguas. Quando fala confunde as línguas, é que Ele dá, ali acontece várias coisas em Babel. Ali agora as nações são criadas. A tradição oral vai falar que ali o Senhor divide o povo em 70 línguas. Não é que Ele confunde, fica tudo embaralhado. Não, é que Ele ali divide em 70 línguas, 70 povos. Não tinha como Ele dividir, cada pessoa ia falar diferente. Não, não fazia sentido nem para dar continuidade. Então, Ele dividiu em povos. Em 70, a tradição vai falar 70 povos. Agora sim, eu tenho minha nação e eu só entendo o meu povo. E eu preciso agora fazer o quê? Cada um tomar o seu lugar para fazer a sua cidade, a sua nação. Então, nesse momento, o Senhor faz o quê? Cria as nações. O que Abraham foi mudado o nome? Pai de? Estamos entendendo da onde começa a mudança do nome de Abraão. Porque agora existem as nações.
Existem povos que a cada povo, e aí deu-se ao povo, e como já no coração do homem já havia nascido a idolatria, muitos desses povos começaram a adorar outros. Aí nasceu a idolatria no coração do homem já. O Senhor separou as nações, e as nações, por sua vez, cada um começou, muitos continuaram adorando a Deus, outros começaram a adorar pedra, adorar sol, e os povos começaram a adorar aquilo que lhe convinha. Certo? Mas dentre esses povos, eu falei para vocês que a genealogia guarda segredos, amém? Na paraxá passada eu mostrei para vocês o que vinha sendo guardado até Noé. Quem lembra o que estava sendo guardado até Noé? Fala alto. Fala, semente. Qual semente, João? A semente que foi prometida lá para Eva, que da semente dela viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então tem uma semente, e isso é algo físico, não é algo literal, não é algo ilustrativo, na verdade, não é algo metafórico, é algo literal, físico. A semente que Deus prometeu para Eva está sendo carregada. Tanto que você vai ver na genealogia que desde Sete volta-se a adorar a Deus e a semente é carregada até Noé. E Noé entra com um dos seus filhos e um dos seus filhos vai carregar essa semente. E Deus faz questão de enviar os seus homens, e você vai ver que essa semente, você pode descobrir todos os homens que carregaram essa semente desde Gênesis até Yeshua. Você vai ver nome por nome ali a semente sendo carregada, de filho, quem é o filho, quem é o pai, quem é o filho, e você pode puxar, e é isso que Mateus faz questão de mostrar. Jesus é a semente prometida, e tem genealogia para provar. É isso que Mateus faz. Então não é uma coisa, será? Não, está aqui. Mateus faz questão de iniciar o livro com uma genealogia para mostrar, está vendo esse Jesus que a gente está falando, que é o Messias? Puxa a genealogia dele que você vai ver chegar em Eva. Você está vendo isso, gente? Eu acho que no meu avô eu já perdi a linhagem de quem é aqui. Isso, zera, a palavra zera, sêmen, é essa mesmo. E ela é guardada, desde Eva até Jesus. Isso não é tremendo? Já é a prova mais cabível que Yeshua é o Messias. E é o que Mateus usava para mostrar que Yeshua era o Messias. Só que eu gosto, e eu vou, se o Eterno permitir, à medida que nós estudamos a paraxá, eu falei que quero mostrar essa semente andando por aqui, para você ver que ela está aí. Amém? Então, Sem, Cã e Jafé. Sem, ele é um dos filhos que agora carrega a mesma semente de Noé. Não, Sem, não, o nome dele é outra coisa. Mas é por causa que ele carrega a semente, que ele é o primogênito de Noé. Então ele carrega a semente, ele é o primogênito. E Gênesis 11, depois do evento de Babel, vai mostrar a genealogia de quem? Olha aí na sua Bíblia. No versículo 10, Gênesis 11, 10, vai mostrar a genealogia de quem? Aleluia! De quem que está mostrando? 11:10. Genealogia de Sem. Capítulo 11, verso 10. Isso, estas são a geração de Sem. Amém? Então a gente sabe que a semente está na mão de quem agora? Sem. E aí vai mostrar a genealogia dele até uma pessoa conhecida.
Vamos usar a calculadora? Podemos usar a calculadora? Para não ficar pulando no telão, eu quero que você some. Pega o celular, quem tem celular, eu vou falando, você vai somando. Posso ir falando, a gente vai somando. Tem um jeito prático de a gente achar. O jeito é você fazer assim. Deixa eu ler o primeiro versículo, eu vou te ensinar a somar a genealogia aí, tá? O capítulo 11, verso 10 diz assim: Eis a genealogia de Sem. Sem tinha 100 anos de idade quando gerou quem? Arfaxade. Ele tinha 100 anos quando gerou esse filho, beleza? Aí vai falar assim, 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento desse filho, Sem viveu outros 500 anos. Então, quantos anos viveu Sem? 600 anos, top, segura. Só que eu não vou usar esses dois números. Você vai ver que todo mundo ele vai falar. Com tantos anos teve o filho, depois viveu tantos. Com tantos anos teve o filho, depois viveu tanto. Vocês estão aqui? Então ele vai fazer essa jogada. Com tantos anos teve o filho e viveu. Eu não vou usar essas duas idades agora. Essa segunda idade eu só uso para saber se a pessoa estava viva ou morta. Para saber a idade, o tempo que tinha quando alguém nasceu, eu vou usar o primeiro ano só. Sem viveu quantos anos até ter Arfaxade? Então põe na calculadora, 100. Não escreve 100, que é o nome dele, é o tempo que ele viveu, tá? Beleza. Então, quando ele tinha 100 anos, nasceu Arfaxade. Aí você vai no verso 12. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Shelah. Então, o que eu vou fazer? Presta atenção que eu só estou te ensinando para você fazer depois. Aí depois a gente vai ser mais dinâmico. Então, ele viveu 100 e nasceu Arfaxade. Arfaxade viveu 35 e gerou outro filho. Então, eu vou somar o 100 mais... Então, eu vou sempre somar agora o tempo de vida quando teve o filho X. Isso. Quando eu vou somando o tempo de vida. Aí eu vou descobrir um ponto importante. Vamos lá. Aí você vai ver uma revelação de um mistério depois disso. Então vamos começar do começo. Só estou te explicando. Sem viveu 100 anos e teve Arfaxade. Marcou? Então põe na sua calculadora 100. Colocou? Vem alguém aqui comigo fazendo a prova real do meu lado aqui. Vem. 100 mais, agora vem, Arfaxade viveu 35 e gerou Selá, soma 35. Agora, Shelah viveu 30 anos e gerou Ever, mais 30. Está somando? Ever viveu 34 anos e gerou Peleg, certo? Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Beleza? Reu viveu 32 anos e gerou Sirug. Ok? Quanto está o seu número aí? 261, já está. Não está mostrando lá. Você está seguindo, Raíssa? Amém. Joguei o Raíssa na fogueira agora. Beleza. Serug viveu 30 anos e gerou Nahor. Nahor viveu 29 anos e gerou Terá. Segura até aí. Quem é Terá? Pai de Abraão. Então, peraí. Desde o dia que Sem nasceu, até Terá, tinham se passado 320 anos. Só estou somando o tempo, tá? Então aí já é uma prova. Quantos anos Sem viveu? Então, quando Terá, pai de Abraão, nasceu, Sem era vivo ou morto? Beleza, vamos seguir.
26. Terá viveu 70 anos e gerou Avrã. Marcamos? Terá viveu quanto? E gerou Avrã, Nahor e Harã. Gerou seus filhos. Como Avrã é o primeiro, 70 anos. Então, quando Abraão nasceu, quantos anos tinha Sem? Show! Sem era vivo quando Abraão nasceu? Segura a genealogia aí. Abraão teve o seu filho Isaque com quantos anos? Agora é pergunta de faculdade. 99 ou 100? Oi? 100 anos, 99 anos, o Senhor fala para ele, no ano seguinte a Sara dará à luz a Isaque. Então, soma aí, 490 mais... já somei já. 390 mais 100 quando Isaque nasce. Quantos anos quando Isaque nasceu? Quem era vivo? Espera aí, o mesmo cara que estava na arca, no dilúvio, era vivo quando Isaque nasceu. Tá vendo quem era vivo? Só segura então. Sem era vivo quando Isaque nasceu? Depois, quando Isaque gerou Jacó, Sem estava vivo ou morto? Vivo. Sem viu Abraão, Isaque e Jacó. E a gente achava que Sem já estava só o osso enterrado em algum lugar. Tá sem nada. Mas o que eu quero que você segure, quanto tempo até Isaque nascer? 100 estava com 490 anos. Eu vou pedir para você subtrair 1 dessa conta. 490 menos 1. Dá? Segura esse número. Amém? Pronto, segura esse número. Você já viu que fazer conta já é bom, que você sabe quem era vivo na época de quem. Tá bom? Senta lá, Márcio. Vamos dar sequência. Gravou? Essas continhas já seria bom. Você fala, João, só para mostrar. Não queria só mostrar quem era vivo. Mas eu queria mostrar, comprovar uma teoria. Lógico, não está escrito que é, mas eu queria comprovar uma teoria de quem era Sem. Vamos lá entender agora a chamada de Abraão. Até então eu só dei uma introdução. Vocês estão aqui? Posso seguir? Só mais um pouquinho para a gente ceiar. Abençoar e ceiar, que hoje a bênção vai ser no geral. Abraão é chamado, o pai dele Terá, grava o número 489. O pai dele Terá, 489. Isso, 489. O pai dele, Terá, tinha tomado a decisão de sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. O pai dele já tinha tomado essa decisão. Você vai ver que o pai de Abraão, Terá, que já tinha começado a comissionar de sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. E aí ele para no meio do caminho numa cidade chamada Harã. Eu estou só contextualizando você, tá? Por que Terá sai de Ur dos Caldeus e vai para uma terra chamada Canaã? Canaã já era conhecida pela terra que adorava o Deus vivo. Por mais da confusão que existia, ali o Senhor se manifestava, já era conhecida assim. Mas por que Terá sai? Deus já havia falado alguma coisa com Terá. Deus já havia falado alguma coisa com Terá. A tradição oral, eu estou te ensinando algumas coisas, amém? A tradição oral não é aqui na Bíblia, mas a tradição vai contar uma historinha. O porquê que Terá sai sentido Canaã, mas para em Harã e morre ali.
E Abraão dá sequência no chamado. Porque Terá, ele perde o filho que chamava como? Arã. Um dos filhos de Terá chama Arã. Esse filho morre, Terá sai e para numa terra com o nome do mesmo filho. A tradição vai falar que Terá era tão apegado ao filho Arã, que preferiu ficar na cidade com o nome do seu filho do que dar sequência até Canaã. A tradição, não está aqui, tá? A tradição vai falar isso. Que eles escolheram muito mais, que ele escolheu muito mais se apegar por causa da morte do seu filho do que dar sequência. E ali Deus chama Abraão e fala: agora vai para onde eu te mostrar. Sai da casa do teu pai, da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrei. Quem fala com Abraão? Quem fala com Abraão? Fala assim, o próprio Eterno. A gente não se atenta. No meio de tanta gente, por que Deus fala com Abraão? Primeiro ponto, por conta que Abraão carregava a semente. Abraão não era qualquer um, Abraão carregava uma linhagem. E outra, Abraão era um homem que se guindou a temer a Deus. Ele não se debandou para a idolatria. O que eu falei que dividiu as nações? Pega, gente, são detalhes que eu não vou entender se eu não pegar. O povo se debandou para a idolatria e Abraão se manteve firme. Terá foi para a idolatria, só que Deus já estava tratando Terá no começo. Tem uma midrash, o que é midrash? É uma lei oral. Lei oral é aquela contada de pai para filho, mas que carrega muita verdade. Amém? Só para mim te explicar, gente, é estudo, então por isso eu dou muitos detalhes. Posso continuar? Vocês estão anotando algumas coisas que eu estou falando? Vocês estão anotando? Se você escrever um livro e pegar o que você anotou, vai ser só parcial do que eu estou falando aqui. Não vai? Mas você pode, além de pegar o que você escreveu e passar, tirar uma cópia e passar para alguém, você pode sentar com esse alguém e falar o que eu expliquei, não pode? Isso que é a chamada lei oral. A Guemará. Midrash. Mas essa lei oral, o que é? É além da escrita, é aquela que foi falada. E depois ela foi escrita, mas ela era falada, era passada de pai para filho. Amém? A lei vai contar uma historinha, uma midrash, uma história judaica, para explicar quem era Terá e quem era Abraão. A palavra vai falar que Terá, a história vai falar que Terá, ele construía ídolos. Terá, ele era construtor de ídolos. Um artesão. E Abraão, por não gostar e não querer idolatria, Abraão faz um teste com o pai dele. Posso contar essa história? Abraão faz um teste com o pai dele, Márcio. Ele chega na loja do pai, cheio de ídolo. Hermes, cheio de ídolo. Era pedra, pau, era para todo canto. Ele sai quebrando tudo e deixa um inteiro. Quando Terá chega, Terá questiona: o que você fez? Aí Abraão fala: pai, você não acredita o que aconteceu. Está vendo esse ídolo de pé? Ele se revoltou e saiu quebrando todos os outros. Ele ficou bravo e saiu destruindo todos, só deixou ele. E aí Terá olhou para Abraão: Abraão, como esse ídolo quebrou se é feito de pedra? Aí Abraão fala: agora o senhor entendeu o que eu estou falando. Não faz nada. Ali o filho quebrantou o coração do...
E aí Terá sai de onde mora e começa a caminhar sentido a que era conhecida porque Deus se manifestava lá. Estamos entendendo? Então, por que Terá sai? E por que Abraão já tinha chamado a atenção de Deus pelo seu coração? Estamos entendendo? Quem era Abraão? O coração, ele já tinha chamado o coração de Deus, porque o coração dele não era voltado à idolatria, era voltado ao Senhor. Amém? Pode ouvir um amém para você estar acordado? Aleluia. Só que aí nesse contexto, Abraão sai, obedece o chamado de Deus e vai para uma cidade. Aí tem a história com o filho, o sobrinho Ló, e aí ele fala: Ló, escolhe o lado, Ló escolhe a Campina Verde e vai para Sodoma. Ali em Sodoma é saqueada, é a primeira vez que ele Abraão tentou salvar Sodoma e Gomorra 2 vezes. Ali é a primeira vez Sodoma e Gomorra é saqueada. Sodoma e Gomorra é saqueada. Abraão pega 318 homens e vai atrás, toma de volta tudo que precisava, recupera todas as coisas e traz de volta. Amém? Olha para mim aqui. Abraão vai lá, saqueia com esses 318 e traz de volta tudo. E no meio do caminho aparece uma pessoa. Então vai em Gênesis 14. Entendemos quem é Abraão? Entendemos o chamado? Entendemos o chamado, entendemos quem é Abraão? Amém? Fala amém para mim aqui. Gênesis 14. Gênesis 14, 17. Depois da volta de ter matado, vai lá, 14, 17, o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir Querdolaomer, e aos reis que estavam com ele até o vale de Savé, que é o vale do rei, 18. Quem apareceu? Melquisedeque, rei da onde? Rei de Salém. Trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus? Aleluia! Verso 19. E ele o abençoou com essas palavras: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo e possuidor dos céus e terra. 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? 21. O rei de Sodoma disse a... O verso 18, 19 e 20, parece que entra ali no meio do nada, assim, ó. O rei de Sodoma está indo atrás de Abraão, daqui a pouco vai falar de Melquisedeque, vai falar que ele abençoou, Abraão deu o dízimo, depois volta o rei de Sodoma de novo. Reparou que tem 3 versículos aí que parece que... O que está acontecendo aí? Hã? Vou encaixar aqui que vai ficar bonitinho. Por causa que não está desconexo. Quando Abraão vai e vence os reis e está voltando, o rei de Sodoma está indo ao encontro dele, mas nesse meio caminho aparece Melquisedeque. E aí faz um ato que a gente pensa que é um ato qualquer. Eu vou falar para você que essa foi a maior bênção que Abraão podia ter recebido. E ela nos inclui. É nesse momento que nós somos incluídos.
em Abraão. Primeiro eu tenho que te explicar. Quem era Melquisedeque? Rei de Salém. Fala Malquisedeque. Melquisedeque. Malquisedeque. Rei de justiça. Melquisedeque. Rei de justiça. Não era só um nome próprio, também era um título. Rei de justiça. Aí vai falar que ele era rei de algum lugar também. Rei de... Fala Shalem. Shalem. Que também significa... Shabbat Shalom. Paz. Rei de paz. E a palavra Yerushalayim tem raiz como sendo paz. Cidade de paz. Paz. Então, peraí, eu não estou falando de um rei de paz, da cidade chamada Shalem. Eu estou falando de um rei de justiça e rei de paz. O cara que está chegando não era qualquer cara. Era Melquisedeque, rei de justiça, rei Melquishalem, rei de paz. Só que aí me dá uma explicação. Quem ele era? Sacerdote do Deus Altíssimo. O que é um sacerdote? Oh, glória a Deus. Sacerdote é um que fala em nome do Senhor, sacerdote do Deus Altíssimo. Deixa eu te explicar um detalhe sobre Melquisedeque. Vocês têm que entender, João, por que você deu toda essa volta? Por que eu expliquei a paraxá passada? Quem eram os filhos dos homens? Ben Elohim. Os filhos dos homens da paraxá passada, da época de Noé, eram pessoas representantes do nome de... Porque eram pessoas que carregavam as raízes dos princípios do eterno, os princípios de Deus. Como eu sei disso? Noé, gente, presta atenção, tá? Para você não perder o fio. Noé, vocês estão aqui ainda? Posso dar sequência? Estou acabando mesmo, a gente vai cear. Vai ser bênção na nossa vida. Eu falei para você que esses caras que carregavam, eles carregavam os princípios de Deus. E como eu sei isso? Noé era um homem justo. Eu expliquei isso sexta passada. Justo, porque ele era um homem reto, mas que carregava a semente da... Pegou? Ele carregava o quê? Semente da... Quem é a semente da justiça? Yeshua, amém? O que significa Melquisedeque? Opa, já vai pegando alguns detalhes. Então Noé era chamado de justiça porque ele carregava justo e reto. Só que como que eu determino que um cara é justo no meio de uma nação? Qual que é o parâmetro para falar que uma pessoa obedece ou desobedece? Os atos? Mas o que fala que é obediência e o que não é? Fala de novo, Jolie? Então existe uma lei. Não tinha isso aqui, mas a lei de Deus, os princípios de Deus já eram passados através dos sacerdotes. Representantes do Deus Altíssimo. Então esses homens que carregavam os princípios, vai pegando para você não se perder. Esses homens que carregavam os princípios, eram representantes do Deus Altíssimo, porque eles carregavam os princípios. Só que no meio desses, além de ser carregadores dos princípios, tinham alguns homens, que a genealogia vai me falar o nome deles, que carregavam também a justiça.
justiça. Então eu vou entender que Melquisedeque era um homem sacerdote do Deus Altíssimo e que carregava o quê? Agora você lembra o número 489? Quem era vivo? Quem era vivo? Quem foi o último homem ali? Eu não falo por Noé, que Noé já tinha, quando fala da genealogia, Noé morreu. Mas quem que é o cara que sai da arca, que se tornou o primeiro, vamos dizer, depois de Noé, que carrega a semente e tem todos os princípios de que ele viveu antes do dilúvio e depois do dilúvio? Quem que era o único na época? Quem é Melquisedeque? O primeiro, o único que sabia o antes do dilúvio e o único que estava vivo depois para explicar tudo o que era antes. Então ele era considerado rei. Vocês estão pegando aqui quem era Melquisedeque? João, mas onde está falando que era 100? Não está. Não está. Eu já falo logo, não está. Mas todos os indícios e toda essa leitura me faz entender que quem era Melquisedeque? Era o próprio Sem. O único que viveu antes do dilúvio, viu tudo o que aconteceu antes. Tinha 489 anos. Ainda faltava 110 anos para ele morrer. Quem aparece para Moshe então? Posso dar outro testemunho a respeito disso? Em Hebreus vai falar que Yeshua é sacerdote da ordem de... Não da ordem levítica. Quem carregava a semente que era Yeshua? Não é algo só espiritual, era algo físico. Peraí, a minha semente estava lá em Melquisedeque. Vocês estão pegando aqui? Eu sou sacerdote da ordem de Melquisedeque. Literal, com a minha semente ele carregava, ele guardou ela no dilúvio, desde Eva. Vocês estão pegando aqui? Sem aparece, não é que ele aparece como Melquisedeque, é que é o título. O rei da justiça apareceu, que é o único que tinha a semente antes do dilúvio e está vivo até agora e sabe os princípios de Deus. Para mim tem todo o princípio, todo o sentido. Já, você acha que ele chega à toa a Abraão? Por isso que eu te falo, você acha que ele chega nesse momento para Abraão assim, ai Abraão, eu vi que Melquisedeque está assim, onde está a minha semente? Onde está a minha semente? Está onde? Mas o povo é idólatra, mas tem um que está carregando a semente ali que não se curvou. Vocês estão entendendo? Jerusalém, cidade de paz. Ele já era ali, rei de Salém. Vocês estão entendendo? Rei de Salém, na época. Só que acredita que é onde é Jerusalém. E desde lá que vem o nome. Vocês estão entendendo? Quem era Melquisedeque? Agora tudo faz sentido, gente. O que Yeshua falou, Melquisedeque, agora vai fazer mais sentido ainda. Agora vai fazer mais sentido ainda. Aqui já deu para entender. Vocês estão aqui? Entendemos quem chegou diante de Abraão? Ela é considerado rei. E não era rei que nem um rei, o rei Charles agora que assumiu, não, que é um rei que está lá. Eles tinham em alta conta que era o único cara que carregava a semente e que viveu antes do dilúvio. Tudo que veio depois, veio a partir deles. Vocês estão tendo uma noção quem era Sem? Um cara que desceu do barco, Hermes. Não tinha mais ninguém.
E agora todas as 70 nações, ele sabe que saiu parte dele. E ele carrega a semente, foi passada para a geração dele, mas ele carrega os princípios. Só que sabe qual que é o detalhe? A semente dele foi passada e foi preservada, porque isso é promessa de Deus. Só que você escuta a história de algum desses que eu falei da genealogia? Tem escrito sobre eles? Até sobre Terá. Terá carregava semente e era idólatra. Qual que foi o único ali que carregava semente e não adorava outros deuses? Abraão. Então, desde 100, não conta sobre nenhum outro. Vai falar depois só sobre quem? Então, é como se 100 olhasse. A semente está obedecendo. Porque ele prometeu, ele está guardando. Só que, peraí, a semente física. Só que chegou um agora que vai voltar a cumprir o propósito. Falei no começo do nome. Então tem um agora, Marli, que vai voltar a cumprir o propósito. Agora vai. O que o rei de Salém, o que Sem traz para Abraão? No verso 19, no verso 18, o que ele traz para Abraão? O que ele traz? Pão e vinho. Para que trazer pão e vinho? Sabe para que ele traz pão e vinho? Você sabe o que o Kiddush, o pão e o vinho simbolizava? Pão e vinho. Agora eu falei, grava uma palavra. Olha para o seu irmão. Olha para ele aí. E fala assim, pão e vinho era usado para fazer um convite. Pão e vinho era um ato oficial para te chamar a fazer um convite. Era um convite oficial para te chamar a fazer parte de algo. Vai pegando. Para isso era usado pão e vinho. A gente acha, quando que apareceu o pão e vinho a primeira vez? Quando que apareceu a ceia a primeira vez? Está aqui. Quando você tinha visto pão e vinho antes? Só o sangue, só o vinho. Mas quando você tinha visto pão e vinho, o Kiddush? É agora. E para que era usado, Bárbara? Era um convite oficial. Era como se eu pegasse... Simone, abre aqui para mim, que senão eu vou fazer caca aqui. Eu vou puxar isso aí, esses copinhos. O pão e vinho era uma cerimônia para te convidar a fazer parte de algo. O que Melquisedeque está fazendo? Isso só pode ser feito do maior para o menor. Só alguém que tem autoridade pode te chamar a fazer parte de algo. Vocês ainda estão aqui? Então, Renata, era como se Melquisedeque olhou para Abraão e falou assim, Abraão, obrigado. Renata, Melquisedeque olhou para Abraão e falou assim, Abraão, você ouviu a Deus. Vai pegando, gente. Você ouviu a Deus. E você atendeu o chamado dele de sair do seu lugar e ir para onde ele está mandando fazer sei lá o que nem você sabe o que é. Então você está ouvindo ele? Tô. Então eu vou te chamar a fazer parte de uma ordem de reis e sacerdotes. Eu vou te fazer o convite. Você quer fazer parte da linhagem de reis e sacerdote? Só um rei e sacerdote como Melquisedeque podia chamar outro
a fazer parte da linhagem de reis e sacerdotes. Você está entendendo? Então ele chega, Ailton, você quer? Aí Abraão faz o quê? Aceita o pão e vinho e lhe devolve o quê? O que tem a ver devolver o dízimo? O convite era feito do maior para o menor, e a oferta era feita do menor para o maior, como símbolo de reconhecimento da sua autoridade. Sabe o que Abraão fez quando entrega o dízimo para Melquisedeque? Pega aqui, você fez o convite, eu aceito o convite e te reconheço como sacerdote superior acima de mim. Então essa troca de pão e vinho e dízimo é aquela: a partir de agora eu faço parte de uma linhagem do sacerdote do Deus Altíssimo. Vocês estão entendendo ou não? João, o que é a ceia? A ceia é o convite a fazer parte de algo maior. O que Yeshua fez comigo e com você? Essa é a minha verdadeira comida, é a verdadeira bebida, eu entrego para você como convite. Você quer fazer parte do novo e vivo caminho? Ele traz que aqui agora tem a verdadeira comida, a verdadeira bebida, e você quer fazer parte desse caminho, você aceita? João, será que é isso? É porque Apocalipse vai falar, fez de nós que aceitamos o sangue, reis e sacerdotes, Mamelé Kohanim, rei, nação de reino e sacerdotes. Agora você vai entender por que você é chamado de filho de Abraão pela fé. Chega comigo. Abraão, Melquisedeque era um rei e sacerdote. Amém? Faz o convite para Abraão. Abraão aceita? Deus muda o nome de Abraão para pai de nações. E quando muda o nome dele, fala assim: vou te dar um chamado. Sabe qual que é o seu chamado? Ser bênção para as nações. E aí você vai ver que ao longo da vida de Abraão, ao longo da vida nasce o povo Israel para qual propósito? Para ser uma nação sacerdotal. Vocês estão entendendo aqui? Ele aceita o convite e passa a ser uma nação, pai de uma nação sacerdotal que vai nascer. Então, quando Deus muda o nome de Abraão, não está falando que vai ser pai de nações, porque ele vai ter muito filho. Mas é que a partir de você, vai vir aqueles, uma nação de reis e sacerdotes. E quem é da linhagem de Melquisedeque? Em Hebreus, só para não perder o fio da meada. Quem é da linhagem de Melquisedeque? Jesus. E Jesus faz o convite para você. Jesus fez o convite para você, você aceitou? Então, peraí, eu aceitei o convite que veio de Yeshua. Então eu passo a ser da linhagem de Yeshua? E Yeshua é da linhagem de quem? E Abraão é da linhagem de quem? Melquisedeque. Então agora eu também posso ser chamado de filho de... Eu também recebo o título de rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Por meio de Yeshua eu entro na linhagem de Abraão, que é da linhagem de Melquisedeque. Comprovado. Ah, então eu não sou filho de Abraão pela fé. É, porque pela fé você aceitou Jesus. E se pela fé você aceitou Jesus, você passa a ser filho de Abraão. E filho de Abraão é da linhagem de Melquisedeque. Então você é um rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Estão me entendendo porque é bom saber genealogia? Por isso que quando fala que você é filho de Abraão pela fé, não é porque você crê em Abraão, é porque você crê em Jesus.
E por meio de Jesus você recebe uma linhagem. Por isso, eu não posso rejeitar o povo de Israel. Porque agora eu fui inserido numa linhagem de uma nação sacerdotal. Por isso eu sou também um rei e sacerdote. De Abraão sai o que agora? Isaac. Isaac sai quem? Jacó. Jacó sai quem? As 12 tribos. Você pode não ser judeu fisicamente, mas pela fé em Jesus você faz parte agora desse povo. Por isso que fala que agora você é co-herdeiro, por isso que você foi enxertado. Tudo faz sentido, por isso que eu fui enxertado, por isso que eu sou co-herdeiro, por isso que agora eu tenho acesso às promessas. Porque agora eu faço parte de uma linhagem. Estamos entendendo? Pode falar, Rê, desculpa. Rê, nem lembro mais. Aleluia. Não. Não, e quando eu começo a entender, eu vejo quão importante é o cear. Porque agora é como se fosse assim, não, mas espera aí, João, já aceitei o convite. Mas ele falou fazer isso em memória de mim todas as vezes. Ele está falando assim, você não tem a linhagem de sangue. Então toda vez que você celebrar a ceia, você vai trazer a memória que eu te convidei para fazer parte da minha linhagem. E agora você é rei e sacerdote. E aí você ceia e lembra, eu te convidei e agora eu faço parte da linhagem de Yeshua. E aí você ceia de novo e fala, agora eu sou rei e sacerdote do Deus Altíssimo. E aí toda vez que você celebrar a ceia, é para fortalecer que em Cristo, pela fé, você foi inserido como filho de Abraão, linhagem de Melquisedeque. E você tem um propósito, que é ser um reino de sacerdote. Então você foi inserido numa promessa por meio de um convite, e agora tem um propósito. Quem pode servir a ceia? Vocês querem cear? Aceita o convite? Aceita o convite? Acabou meu tempo. Certinho não, obrigado. Vocês puderem distribuir a ceia. 6. Apocalipse capítulo 1, não precisa abrir, eu leio o verso 5. E de Yeshua, o Messias, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra, a ele que nos ama, nos libertou com o pecado por meio do seu sangue e fez de nós um reino, isso é, sacerdotes para o Deus. A ele seja a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Aleluia. Então eu tenho que cear e olhar e falar, com preço de sangue ele fez de mim um reino e sacerdote. Então a ele seja todo o poder, toda a glória para todos sempre. Amém. É isso que Apocalipse quer que eu olhe. Ele quer que eu olhe e fale assim, rapaz, isso é a verdadeira comida, isso é a verdadeira bebida, essa é a maior bênção que eu podia receber, esse é o melhor convite que ele me fez. E eu posso te dar a boa notícia? Você aceitou o convite. Aleluia. Você fez como Moshe, ou como Abraão. Você aceitou o convite. Aleluia. Oh, glória, o Senhor é bom, maravilhoso, eterno é sua bondade. Estou ficando doido aqui, até calor. Mas é bom, Ele é maravilhoso. A gente tem que entender que Ele é
E tudo que ele faz tem um propósito. Aí a Paraxá, enquanto vocês pegam a ceia, oh, aleluias, enquanto vocês pegam a ceia, a Paraxá acaba no capítulo 17, e ela acaba com algo tão maravilhoso, que é a mudança do nome de Abrão, que é o que eu expliquei no começo, que é Avram, pai exaltado, muda para Avraham, pai de muitos. Ele estabelece uma aliança e ele dá um sinal a esse povo. Outra coisa para você entender, Yeshua está tudo conectado. Abraão aceita o convite, Robson. Ceia, agora faz parte. Deus muda o nome, dá propósito. E Deus faz uma aliança e faz um sinal, que é a circuncisão. E aí em Yeshua, ele faz o convite. Você recebe? Sim. Ele te dá um propósito. Você recebe? E ele também te circuncida, mas agora no coração. Tudo que Abraão passou para entrar na aliança, eu e você passamos também. Recebemos convite, recebemos propósito, e pela fé, o que acontece no meu coração? Circuncidou meu coração, a mesma coisa que precisava. Por isso eu falo que eu faço parte de uma nova aliança. Não que a antiga foi revogada, mas agora ele fez cumprir em mim. Não na carne, mas no coração. É o Espírito. Aí Jesus chega para aquela mulher e fala assim: está chegando o dia que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade. E sabe o que ele estava falando? Está chegando o dia que eu vou fazer o convite, você vai aceitar e eu vou poder circuncidar teu coração e você vai entrar na minha aliança. Só que agora espírito e verdade, não mais em carne. Ele não cancelou nada, mas ele deu um sentido maior. Então você está entendendo que você entrou no mesmo processo, a mesma aliança, você está passando a mesma coisa. Amém? Coloca de pé, vamos cear. Oh Deus tremendo, hoje foi um Shabat especial que era propício para essa Paraxá. Deus é terrível. Deus é terrível. Eu quero te chamar, se você puder, vir cear aqui na frente conosco, vamos cear junto, como uma grande nação de reis e sacerdotes. Eu quero te chamar, vem para cá, pode vir para cá. Thalita, se puder, já põe as velas do Shabat para lá, para ficar mais à vontade, por favor. Aleluia. Vem cear, se você puder. Quem está com criança, fala: não, João, estou com criança aqui, pode ficar, fique em paz. A Dia não dá para deixar a criança lá no fundo, Dia. Você tem que vir junto com ela. Nelson. Glórias ao Eterno. Aleluias. O Senhor é bom. Oh, glória. Hoje eu vou te chamar para cear, como Melquisedeque fez com Avrão. Olha para a ceia se você puder. Em Jesus nós sabemos que essa é a verdadeira comida e a verdadeira bebida, amém? Então olha para a ceia e agora, imagine agora Yeshua olhando para você e fazendo um convite. Você quer fazer parte do novo e vivo caminho? Você quer entrar numa nova aliança? Você quer adentrar no meu reino? Você quer fazer parte de um reino e sacerdote? Olha para a ceia e Yeshua falando para você: eu te dou um propósito, eu te dou um novo nome, eu circuncido o teu coração,
em Abraão, em Melquisedeque, na nação sacerdotal agora, você tem um porquê, você tem um chamado, você tem um pra quê. E eu quero que você olhe para a ceia desse jeito hoje. E se você aceita o convite, coma e beba. Aleluias. Coma e beba, mas não saia daqui que eu quero orar com você. Eu aceito. Eterno Deus Todo-Poderoso, Pai, nós como igreja queremos reconhecer, meu Pai, o seu reinado, meu Pai. Nós queremos reconhecer o Senhor como superior a nós. Nós queremos reconhecer o Senhor como Rei. Nós queremos reconhecer que o Senhor é um sacerdote de uma linhagem de Melquisedeque, um sacerdote superior, meu Pai. Nós queremos, do mesmo jeito que Abraão reconheceu, nós queremos reconhecer a sua autoridade. Meu Pai, o aceitar convite nos remete a reconhecer a sua autoridade, remete a reconhecer a sua superioridade, remete a reconhecer a sua soberania, meu Pai. Por isso nós comemos e bebemos, porque Tu és santo, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Senhor, mas agora eu faço um pedido especial, meu Pai. Que Teu Espírito trabalhe no coração de cada um, meu Pai, reforçando que nós temos um propósito em Ti, Jesus. Reforçando que nós temos um chamado no Senhor que é muito superior, meu Pai, às nossas tribulações, que é muito superior às nossas dificuldades, que é muito superior aos nossos pensamentos, meu Pai. Aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, meu Pai amado, está desde lá de Gênesis, desde o chamado de Abraão, desde a saída do dilúvio. Hoje nós carregamos esse legado de sermos sacerdotes para as nações. Nós carregamos esse legado de abençoar as famílias da terra. Nós carregamos esse legado de abençoar com a nossa obediência todas as nações, meu Pai. Então que nesse Shabat o Senhor possa revitalizar o chamado na mente e no coração de cada um que Te aceitou. Que o Senhor possa revitalizar, meu Pai, trazer a verdade, trazer a realidade que cada um faz parte de algo muito maior do que nós pedimos ou do que nós imaginamos ou pensamos, Senhor. Que toda vez que nós ceiarmos, Pai, nós possamos reconhecer que há algo maior e há algo mais importante, meu Pai. Senhor, por isso eu agradeço por cada um que esteve aqui, eu Te agradeço. Eu já desde já, como nesse Shabat especial, nós abençoamos cada família, meu Pai. Nós abençoamos a nossa casa, nós abençoamos nossos filhos, nós abençoamos nossos pais, nós abençoamos nossos parentes, nós abençoamos a nossa igreja, nós abençoamos aqueles que não estão. Nós os abençoamos, meu Pai, porque para isso que nós estamos aqui. Eu declaro a bênção do Senhor Jesus sobre cada casa, cada família, sobre essa igreja, sobre essa cidade, sobre esse estado e sobre essa nação, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que esse Shabat nós possamos descansar no Senhor, porque nós cremos que temos um chamado superior. Não superior a outros, superior porque vem do Senhor, meu Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça seu rosto resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê paz e um descanso no nome de Jesus. Shabat, Shalom, glória a Deus.